Repetimos o mesmo ciclo: acordar, trabalhar, comer, dormir. E no dia seguinte, tudo de novo. Corremos atrás de dinheiro que nunca teremos tempo para gastar. Tentamos impressionar pessoas que nem gostamos, seguimos regras que nem sabemos quem criou. Mas em algum momento uma pergunta surge como um soco no estômago: qual o sentido de tudo isso? Talvez você já tenha sentido isso, aquela sensação estranha de que está apenas vivendo no piloto automático, seguindo uma rotina que parece mais uma linha de montagem do que uma vida de verdade. Não importa o quão bem-sucedido você seja, sempre existe um novo objetivo, um novo desafio. E ainda assim, a satisfação é passageira, sempre fugindo no instante em que você acredita tê-la alcançado. Esse questionamento não é novo. Filósofos, escritores e pensadores ao longo da história tentaram responder essa dúvida, mas poucos chegaram a uma conclusão realmente satisfatória. No século XX, o filósofo francês Albert Camus se viu atormentado por essa mesma inquietação. O que ele encontrou, porém, não foi um sentido oculto ou uma resposta reconfortante. Pelo contrário, ele percebeu que a vida, por si só, não faz sentido algum. Para a maioria das pessoas, essa ideia parece desesperadora. Afinal, se nada tem um significado intrínseco, então por que continuar? Mas Camus enxergou algo que poucos conseguiram. E se a falta de sentido não for um problema, mas sim a chave para uma vida realmente livre? A questão aqui não é simplesmente aceitar o vazio, mas compreender o impacto que essa falta de significado tem sobre nós. Durante milênios, as pessoas encontravam respostas na religião, que oferecia conforto e uma narrativa coerente para a existência. Mas e se essa base se desfizer? Como Camus encontrou uma maneira inesperada de abraçar o absurdo da vida? Talvez a resposta para nossa angústia não esteja em buscar um sentido maior, mas em aceitar que a liberdade está justamente no fato de que nada importa. Durante séculos, foi que forneceu a estrutura para compreendermos nossa existência. Mas o que aconteceu quando essa base começou a ruir? Antes da ciência moderna, as respostas estavam prontas. A vida tinha um sentido, porque fazia parte de um plano maior. O sofrimento não era em vão, pois serviria para nos tornar melhores ou nos aproximar da redenção. E a morte, apenas uma transição, não um fim definitivo. Essas ideias davam conforto, um manual prático sobre como viver e por que continuar. Mas então, algo mudou. Com o avanço da ciência e da razão, as certezas começaram a desmoronar. Darwin apresentou a teoria da evolução e, de repente, a humanidade deixou de ser a criação especial de um ser divino e passou a ser um acidente biológico. O Big Bang mostrou que o universo não foi criado para nós, mas fruto de eventos aleatórios. E assim, a segurança que a religião oferecia foi se tornando uma dúvida incômoda. Foi nesse momento que Friedrich Nietzsche cunhou uma de suas frases mais polêmicas: Deus está morto. Ele não estava anunciando o falecimento de um ser divino, mas sim apontando para a perda da fé que sustentava toda uma civilização. Sem Deus, sem um destino traçado, o que sobrava? O niilismo. Uma sensação sufocante de que nada mais tinha significado. Se não há um propósito maior, então por que continuar? A religião deu sentido à vida por milênios. Mas quando suas respostas começaram a ser questionadas, uma nova crise existencial surgiu. O ser humano, que antes via sua existência como parte de um grande desígnio, agora se via sozinho, perdido em um universo indiferente. Mas e agora? Se não podemos mais contar com respostas divinas, onde encontrar significado? Se Deus estava morto e a ciência não oferecia um sentido maior para a existência, as pessoas precisavam de algo para preencher essa lacuna, e foi assim que novas formas de significado começaram a emergir. Mas será que essas alternativas foram suficientes para dar às pessoas um propósito real? Ou apenas criaram novas ilusões? Sem uma narrativa divina para seguir,
Muitos buscaram significado no progresso. A ideia era simples. Se a vida em si não tinha um propósito maior, então talvez o avanço da humanidade pudesse ser a resposta. Construir cidades, desenvolver tecnologias, criar impérios financeiros, explorar o universo. Tudo isso parecia um novo tipo de transcendência, uma maneira de deixar uma marca no mundo. Se não havia paraíso depois da morte, então o céu deveria ser conquistado aqui mesmo, na Terra. Mas isso trouxe um novo problema. O progresso não é um destino final. Ele não chega a uma resposta definitiva. Sempre há mais a construir, mais a descobrir, mais a conquistar. O homem moderno se viu preso em uma corrida infinita, movido por uma busca de significado que nunca se concretiza totalmente. Trabalhar para ganhar dinheiro, para então gastar dinheiro, para depois precisar de mais dinheiro, um ciclo sem fim. Será que isso realmente satisfaz a necessidade humana de sentido? Outros buscaram refúgio na arte, na cultura, nas ideologias. Se a vida não tinha um propósito fixo, então cada um poderia criar o seu próprio. Movimentos políticos surgiram prometendo um mundo melhor, enquanto a arte e a filosofia passaram a explorar a condição humana de forma nunca vista antes. Pessoas se agarravam a ideais, causas e manifestações criativas para dar cor ao que antes parecia apenas um vazio angustiante. Mas será que essas novas construções realmente preencheram o espaço deixado pela religião? Ou apenas camuflaram o problema? Porque, apesar de todo o progresso, toda a arte e todas as ideologias, algo ainda parecia faltar. A busca por significado não tinha desaparecido. Pelo contrário, parecia mais intensa do que nunca. O homem moderno se encontrava dividido entre duas realidades: a liberdade de escolher seu próprio sentido e o terror de perceber que talvez não houvesse um sentido algum. E foi exatamente nesse impasse que Albert Camus fez sua grande pergunta: e se, ao invés de tentar escapar do absurdo da vida, nós o aceitássemos? A resposta de Albert Camus ao problema da vida sem sentido não foi desistir, mas desafiar a própria ideia de que o absurdo era algo a ser superado. Ele acreditava que a busca incessante por significado era o que nos aprisionava, pois colocava expectativas sobre um universo que nunca responderia. Em vez de fugir da falta de sentido, Camus propôs algo radical: aceitá-la. E ao aceitar, encontrar uma nova forma de liberdade. Camus viu no mito de Sísifo a metáfora perfeita para a condição humana. Sísifo foi condenado pelos deuses a rolar uma pedra montanha acima Pinas para Vie. La rolar de volta eternamente. Qualquer um olharia para essa história e veria uma punição cruel e sem propósito. Mas Camus enxergou algo diferente. Um homem que, mesmo sabendo que nunca venceria, continuava a empurrar sua pedra. E foi justamente nesse ato de continuar, mesmo sem um propósito final, que Camus encontrou um modelo para a felicidade humana. Quando Sísifo desce a montanha para buscar sua pedra, há um momento em que ele compreende sua condição. Ele não se ilude, não espera recompensas divinas, não busca respostas onde não existem. E é nesse instante que ele se torna verdadeiramente livre. Ele abraça sua tarefa, não porque ela o levará a algum lugar, mas porque ela simplesmente é o que ele tem. Esse conceito de aceitação revolucionou a forma como podemos encarar nossa própria existência. Em vez de se desesperar por não haver um sentido maior, Camus propôs que criássemos nosso próprio significado. Não precisamos de um propósito cósmico para aproveitar um café quente, uma risada com amigos ou a sensação do vento no rosto. A felicidade não precisa de justificativa além do momento presente. E paradoxalmente, é essa falta de sentido universal que nos dá poder absoluto para decidir o que realmente importa. Mas isso não significa que aceitar o absurdo seja fácil. Pelo contrário, exige coragem. É preciso olhar para o vazio e decidir seguir em frente mesmo assim. Camus chamou isso de revolta, não no sentido de lutar contra o absurdo, mas de encará-lo de frente e viver
apesar dele. E é nesse ato de rebeldia que encontramos nossa verdadeira força. A questão agora é: como aplicar essa filosofia na prática? Como transformar a aceitação do absurdo em um estilo de vida que nos liberta, em vez de nos aprisionar? Isso nos leva ao ponto final da nossa reflexão. Como viver plenamente em um mundo sem sentido? Se as regras que seguimos foram criadas por uma sociedade tão perdida quanto nós, se a busca por dinheiro, status e aprovação não nos leva à satisfação verdadeira, e se a própria existência parece um ciclo sem propósito, qual é a resposta? A verdade é que a resposta nunca esteve fora de nós. Camus nos convida a abraçar o absurdo, não como um fardo, mas como uma chave para a liberdade. O entendimento de que não há um grande desígnio cósmico nos liberta da necessidade de encontrar justificativas para tudo. Isso não significa cair na apatia ou no desespero, mas sim escolher o que tem valor para nós, independentemente das expectativas externas. A grande armadilha da vida moderna é a ilusão de que há um destino final a ser alcançado, um ponto onde finalmente seremos felizes, completos, satisfeitos. Mas a realidade é outra. Não existe um topo definitivo da montanha. Toda vez que alcançamos algo, um novo objetivo surge. Como Sísifo e sua rocha, estamos constantemente empurrando nossas próprias ambições morro acima. Mas a realidade é outra. Não existe um topo definitivo da montanha. Toda vez que alcançamos algo, um novo objetivo surge. Como Sísifo e sua rocha, estamos constantemente empurrando nossas próprias ambições morro acima. A diferença é que podemos decidir sentir prazer nesse movimento. Podemos encontrar alegria no simples fato de estarmos vivos, de termos a oportunidade de experimentar, errar, rir, amar e continuar. A sociedade nos ensina a temer a ausência de um propósito supremo, como se isso significasse que nada importa. Mas Camus vira essa lógica de cabeça para baixo. Quando nada importa no sentido absoluto, tudo pode importar no sentido pessoal. Podemos dar significado ao que quisermos. Podemos escolher quais pedras queremos carregar e como queremos carregá-las. O trabalho não precisa ser um fardo. Pode ser uma expressão. As relações não precisam ser um peso. Podem ser uma fonte de leveza. A rotina não precisa ser um ciclo vazio. Pode ser uma dança que escolhemos dançar. No fim das contas, a vida não precisa de justificativa. Não há um manual ou uma regra universal. Há apenas o agora e o que decidimos fazer com ele. Viver o absurdo não é se render ao caos, mas encontrar beleza nele. Aceitar que a vida não tem um significado predefinido é o primeiro passo para criar o nosso próprio. E essa talvez seja a maior liberdade que podemos ter. Mas uma coisa é certa: inscrevendo-se no canal, você poderá encontrar o caminho rumo à sua liberdade. Obrigado.